Vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o 14. Se você for achando, você pode dar glória a Deus e vai ficando aí em pé, porque nós temos o costume de lermos a palavra de Deus em pé, posição de reverência também, então nós gostamos de assim fazer. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digo a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Coma apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Glória a Deus. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de lermos a Tua palavra. Quando, Senhor, eu leio a Tua palavra, eu lembro que muitos povos, muitos filhos, ó Deus, muitos servos do Senhor não têm essa oportunidade. E nós precisamos valorizar até esse momento de culto, de portas abertas, em que podemos cantar, dar glória a Deus e deixar que a manifestação do Teu poder, Senhor, se manifeste. Por isso, Senhor, que essa palavra lida agora seja, Senhor, movida pelo Espírito Santo. Nos ajuda nessa hora, dependemos totalmente de Ti. Fala aos nossos corações. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Glória a Deus. Amados, vamos entender um pouquinho aqui essa referência que nós lemos, né? E eu coloco a Páscoa é o seu cumprimento em Jesus. Quando a gente fala de Páscoa, a gente tem aquela ideia sempre das festas, né? Festa comercial. E é isso que nos leva, quando a pessoa, principalmente os não cristãos, nós temos a ideia que significa Páscoa, mas o não cristão, ele sempre pensa naquele chocolate que é gostoso, né? Quem gosta de chocolate aí, diga amém. Parece que todos gostam de chocolate. Mas a verdade é que a Páscoa não é o chocolate, nós sabemos disso. E a gente precisa entender aqui o que aconteceu, né? O que aconteceu aqui para ser estabelecido a Páscoa do Senhor. A primeira Páscoa foi estabelecida, né? Que aconteceu no Egito. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: aconteceu lá no livro de Êxodo, fala que o povo de Israel começou a clamar ao Senhor. Por que eles estavam clamando? Por que eles começaram a clamar? Por causa dessa luta que eles estavam passando. A palavra do Senhor também, se a gente for para Gênesis, vai mostrar o que aconteceu do povo hebreu e o povo de Israel, também, israelita, já podendo falar assim, porque isso vem da experiência de Jacó, que ele foi mudado o seu nome de Jacó para Israel. Então toda a descendência de Jacó são chamadas também israelitas. Então, por que esse povo ele está no Egito? Por causa do detalhe que aconteceu quando José foi levado para o Egito. Teve uma experiência tremenda, ele era um garoto de Deus, tornou-se um homem de Deus, trouxe uma resposta para Faraó. Através dessa resposta, ele se tornou um homem importante no Egito. E nessa importância, ele soube, no momento de que aquela resposta do sonho para Faraó já estava acontecendo na sua segunda etapa, que era a etapa da fome, a etapa das dificuldades. Então o Egito se preparou para isso. Ali apareceu os irmãos dele e ele soube, não foi identificado, mas ele soube que seu pai estava vivo. Isso muito o alegrou. E também soube do seu irmão mais novo.
Mas aconteceu um fato que a palavra de Deus diz que, através desse conhecimento e a oportunidade que ele teve junto a Faraó, essa proximidade que ele teve, ele pôde trazer toda a sua família. A sua família ficou no Egito, eles foram crescendo, não ficou na mesma região, até porque, por causa da cultura que eles tinham, então não combinava com a cultura do Egito. Então, Faraó deixou eles ficarem em outro local e a família ali cresceu. A palavra de Deus diz que o tempo se passa porque 430 anos que eles ficaram ali. Por isso as pessoas dizem aproximadamente 400 anos. Mas já foi exato assim, 430 anos que eles ficaram assim no crescimento, o povo crescendo. Isso trouxe uma dificuldade, porque o Faraó, amigo de José, já havia falecido. E agora, esse homem que está à frente do reinado do Egito, ele fica preocupado porque esse povo está crescendo muito. E esse crescimento traz uma preocupação. Você tem um povo crescendo no seu país, então esse povo pode crescer tanto e tomar o país. Então ele começa a escravizar e começa a botar peso sobre essas famílias. E o povo começou a sentir que o peso estava muito grande. E eles não estavam mais aguentando isso. E eles começaram a clamar ao Senhor. É interessante que quando a gente vai especificando e vai contando a história bíblica, isso traz assim, para nós também alguns momentos de reflexão. Porque nos mostra que todas as vezes que nós nos sentimos em aperto, sentimos que as coisas não estão indo com muita facilidade, a gente deve pegar esse exemplo aqui. Todas as vezes que você estiver na luta, olha esse exemplo aqui que nós estamos contando uma história bíblica. E a palavra de Deus diz que quando o povo começa a clamar, esse clamor não ficou ali perdido. Também não foi um clamor no primeiro momento em que clamaram, a resposta veio. Isso também me traz um ensinamento para nós. Às vezes nós queremos a resposta de Deus porque estamos passando algum tipo de luta, a gente clama e logo para de clamar. Mas nos parece que o povo aqui de Israel, eles clamaram, ao ponto que esse clamor chegou aos ouvidos de Deus. Aí as coisas já mudam. Olha, preste atenção um detalhe aqui. O seu clamor, ao chegar ao ouvido de Deus, quer dizer, já houve atenção. Não que Deus não dê atenção ao nosso clamor. Desde o nosso primeiro clamor, Deus já está dando atenção. Mas Deus espera saber também, eu aprendo assim, que Deus precisa saber do nosso, ver em nós, não saber porque Deus é onisciente, Deus precisa ver se no coração de quem clama realmente é o desejo. Porque às vezes as pessoas clamam e param de clamar. Aí parece que é assim, porque se uma criança, pede alguma coisa aos seus pais, e assim, pai, eu quero isso. Aí o pai, não. Aí daqui a pouco, pai, compra. A gente vê isso no shopping, às vezes a criança, mãe, compra aquele bonequinho ali. Quer um exemplo? Às vezes você vai, não vou fazer propaganda, merchandising, mas às vezes você está aí em certos lugares de lanchonete, e aí essas lanchonetes vendem os bonequinhos às vezes. E aí a criança quer aquele. Aí o pai, não, mas compra esse só aqui, mas mãe, pai, eu quero aquele lá, tem um bonequinho lá. E aí fica insistindo. De tanta criança insistir, aí o pai compra aquele. Isso é muito importante, porque a gente vê no cotidiano, mas a gente começa a observar também que Deus espera que a gente clame. Há textos bíblicos sobre isso. Há textos bíblicos no Novo Testamento de pessoas que insistem. E a palavra de Deus insista no seu clamor. E esse povo de Israel começou a insistir, ele não estava aguentando. E aí a palavra de Deus ouviu o clamor do meu povo. Ele levanta Moisés. Ele levanta um homem que está distante do Egito, passou pelo Egito, agora está em outro lugar, cuidando das ovelhas do seu sogro, mas Deus faz uma experiência com ele, ele é chamado para uma missão. E aqui a gente começa a história aqui de um momento que, quando esse homem, Moisés, junto com Arão, ele vai ao comando do Senhor, Deus, para libertar Israel, as coisas não são fáceis. Mas é interessante, é outro ponto que eu aprendo aqui quando estou falando, é que todas as vezes que nós queremos tomar decisões, já reparou que não é fácil? Todas as vezes você fala, vou tomar posição, Deus me deu um direcionamento, eu sei, eu tenho que ir lá e vou com a força do Senhor, mas aí a gente pensa que tudo vai correr tá tranquilo, né? Não, vai ser tudo tranquilo, você vai chegar lá e falar, vou levar o povo, Deus mandou. Então, a gente vai aprendendo uma coisa,
que as nossas lutas, mesmo diante de uma promessa, dentro de um comando de Deus, um direcionamento de Deus, você não pode desistir, porque a luta vai se levantar. A luta vai se levantar, mas a vitória é certa. Diga para o seu irmão, a vitória é certa, meu irmão. A vitória é certa. Então a gente observa esse detalhe, e agora, diante desse embate, porque Moisés agora, ele é conhecido, mas só que ele vê agora em nome do Deus, o eu sou. E agora há um embate ali, há um conflito, e Faraó não vai deixá-lo. Depois você pode ler isso com mais profundidade. E Faraó não vai deixar a coisa acontecer como ele deseja. E durante 9 vezes de conflitos, e Deus envia pragas para o Egito. Então, assim, contrapondo aos deuses do Egito. E há uma luta ali, e Faraó com o coração endurecido. E aí acontece que vai vir a 10ª praga. É nesse momento, para a entrada da 10ª praga, que Deus vai estabelecer a Páscoa. Deus vai estabelecer a Páscoa. Um simbolismo muito importante. Porque a palavra de Deus diz que aqui, e eu quero que vocês acompanhem, a palavra de Deus diz que quando ele vai estabelecer a Páscoa, ele dá algumas direções, algum direcionamento. E aí ele fala que o cordeiro precisa ser sem defeito, precisa ter um cordeiro. O cordeiro precisa ser sacrificado. Esse cordeiro precisa ser macho. Tem que ser de 1 ano. O sangue deveria ser aplicado, o sangue desse cordeiro, o animal, o cordeiro, tem um simbolismo profético. Mas Deus estava falando para Moisés como o povo de Israel precisava agora se comportar, porque haveria um momento diferenciado ali. E aí o sangue teria que ser colocado nos umbrais e nas vigas da porta. Porque esse sangue protegeria as pessoas que estivessem com os seus portais, com as suas casas, marcadas pelo sangue deste cordeiro. Porque viria o destruidor. E nessa 10ª praga, os primogênitos morreriam. E quando essa mortandade fosse passar, e se não tivesse o sangue nas portas, todos os primogênitos morreriam. Por isso o Pessah se chama passagem. Passar por cima. O sangue faria que a destruição, a morte passasse por cima da casa. Então, essa representação vai apontar para Jesus Cristo. O cordeiro vai apontar para Jesus Cristo. O sangue vai apontar para Jesus Cristo. Ser de 1 ano vai apontar para Jesus Cristo. Todos esses detalhes que estão aqui, comer a carne deveria ser consumida toda, passar pelo fogo. Então nós precisamos entender que daqui a pouco nós estaremos tomando da ceia. E o que tem a Páscoa com a ceia? O que vem a ter essa ideia do que Deus fez lá no passado e que aponta para um futuro que estava para acontecer, já aconteceu no nosso tempo. Jesus já esteve aqui. Jesus morreu, ressuscitou, está entre nós. Amém? Então vamos ver aqui, Jesus é o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro simbolizava Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Já em João, eu vou dar o texto, João 1:29, vai falar, o texto, o versículo vai falar, sim, ela vai colocar ali. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observe um detalhe aqui, que o texto anterior, os versículos anteriores, vai falar o seguinte: estava João em Betânia. Esse João não é o apóstolo João, esse João é João Batista. Estava João Batista batizando em Betânia. E os judeus de Jerusalém pediram para os sacerdotes e para os levitas irem perguntar quem era João. Então eles foram. Chegaram perto de João Batista e perguntou: quem é você? Você é o Cristo? Ele disse: não sou o Cristo. Você é Elias? Ele: não sou Elias. Você é o profeta? Ele disse: não sou. Quem é você? E aí ele usa um termo que é muito compreendido pelos sacerdotes levitas, porque ele vai usar o profeta Isaías. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor.
Isso é muito interessante, porque ele diz, mas se você não é o Cristo, por que você então, você não é Cristo, não é Elias, não é profeta, por que você batiza? Aí diz, eu batizo com água, mas aquele que já está entre nós, ele vai fazer algo tremendo, ele vai batizar com o Espírito Santo. E aí, no outro dia, João Batista está no processo dele, e vem Jesus. Aí João Batista aponta para ele e diz, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então foi identificado agora, fazendo esse paralelo de uma maneira bem suave, sem aprofundar muito, mas a Páscoa precisava ter um cordeiro. Agora, porque ele simbolizava algo que viria. Agora João Batista diz que o cordeiro já chegou. É Jesus. Mas o cordeiro precisava ser sem defeito, sem mácula. Esse cordeiro era pego ali no 10º dia. E ele seria sacrificado no 14º. Por que isso? Para observá-lo. Era importante que observasse, porque não podia botar um cordeiro com manchas, com defeito, machucado, nada. Tinha que ser perfeito. Então, o povo de Israel tomava muito cuidado com essa orientação. Por isso que pegava no 11º dia, não era no 14º. Pega aí o cordeiro aí, e vai, mata o cordeiro, volta, Senhor. Não, porque isso representa o cordeiro de Deus que viria. Então, eles tinham esse cuidado. Então, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus é o cordeiro sem mácula, sem pecado, é perfeito. Olha 1 Pedro 1, 18 a 19. Vamos ler. Pois sabem que não foi 1 Pedro 1, 18, é esse? Pois sabem que não foi por meio de coisa parecida com prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver e transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Por que ele está dizendo como cordeiro? Está comparando. Jesus não é cordeiro, Jesus é homem. Jesus é Deus. Mas ele se esvaziou. Paulo diz que ele se esvaziou da sua glória para poder obedecer à missão que Deus Pai havia lhe dado, que era trazer salvação. Mas como de cordeiro ele não tinha mancha, não tinha defeito. Glória a Deus, ele é perfeito, o Senhor Jesus. A palavra de Deus também diz, como nós lemos lá em Êxodo, que precisava ser um cordeiro de 1 ano. Isso tem um sentido, é a plena maturidade daquele animal. É o momento que ele chega na sua maturidade, na sua fase mais adulta, né? Essa semana uma pessoa disse que comprou um cachorrinho. E aí ela está falando, esse cachorro cresce muito. Tá falando, eu conheço esse cachorro, tem um sobrinho que tem essa raça, esse pedigree aí, e cresce muito. Ela falou, mas está pequenininho, está com 3 meses. Mas quando ele chega a uma certa fase, ele torna-se adulto, já está pronto. Esses animais têm um tempo de maturidade dele, de crescimento. E isso é muito importante, porque Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, eu quero que você possa observar isso. Vamos ver Lucas 3, 23. Cristo vai iniciar o seu ministério, Lucas 3. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Essa idade para o povo de Israel é a idade de adulto, maturidade, preparado. Jesus não começou com 27 anos, Jesus não começou com 12 anos, quando estava lá entre aqueles homens, né, capacitados, letrados no Torá. Não, Jesus começou o seu ministério com 30 anos, preparado. Olha aí o paralelo. Sem defeito, né? Cordeiro, macho e, principalmente aqui, dando o tempo certo. Jesus foi chamado no tempo certo. O seu ministério começou aos 30 anos. E a palavra de Deus diz que Jesus começa o seu ministério com algo muito maravilhoso, numa festa de casamento. É bom que Jesus gosta de festa, né? É sinal que Jesus gosta de alegria. Diga para o seu irmão, se alegra, Jesus gosta de alegria. Profetiza para o seu irmão, receba alegria, meu irmão. Receba alegria.
Jesus não se entregou como alguém completo. Ele veio completar, ele veio cumprir a vontade de Deus. O outro ponto, o sangue do Cordeiro era a marca da salvação. Lembra que a palavra de Deus, quando nós lemos, vou lembrar, não vamos precisar ler, mas a palavra de Deus diz que ele fala assim: você pega o sangue do Cordeiro e manda que o povo passe esse sangue nas portas, nas vigas. Porque se tiver o sangue, essa casa não será atingida, será protegida, será liberta, será salva do perigo. E aí a palavra de Deus vai falar sobre essa importância desse sangue, porque em Êxodo 12:13 diz: quando eu vir o sangue, passarei por cima. E interessante que a gente observa que não importava se viessem outras pessoas. Você poderia convidar pessoas que entendeu o Deus de Israel, e poderia colocar um vizinho que tinha pouca gente, poderia colocar na sua casa. Isso mostra a graça do Senhor para todos aqueles que querem a bênção. Então essa bênção não está fechada para o povo de Israel, é para todos aqueles que entendem a graça. E graças a Deus, essa graça chegou até o Brasil, chegou até nós, amém? Glória a Deus, chegou até a sua casa. O sangue nos umbrais da porta era o sinal de proteção. Se não houvesse o sangue, haveria morte. Morte. Qual é essa relação com Jesus? Vamos ver Hebreus 9:22. O que nos salva, vocês vão ver o que nos salva. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem o sangue, sem derramamento do sangue, não há perdão. O sangue de Jesus foi derramado por nós para nos purificar, nos reconciliar, nos justificar diante de Deus. Por isso é muito importante quando a gente entender o plano de salvação. Porque aquele exemplo do Cordeiro lá na Páscoa, e hoje, foi a semana da Páscoa, não é isso? Na verdade, hoje é domingo de Páscoa. Mas também é o domingo que Jesus ressuscitou. Amém? Jesus ressuscitou. Então é muito importante entender que esse sangue derramado lá na cruz para nos purificar, nos reconciliar e justificar diante de Deus. E precisamos disso. Quando aceitamos Jesus, o sangue dele nos purificou. Então, nós fomos livres da condenação da morte. Sabe por que nós vamos para o céu de Deus? Porque agora há uma promessa. Através do sangue, a morte eterna não pode nos atingir. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Outro elemento, o pão asmo, revela a pureza de Deus. Lá em Êxodo 12:8 diz que o cordeiro deveria ser comido com pães asmos e ervas amargas. Na Bíblia, pães asmos simboliza corrupção, pecado, contaminação. E é interessante a gente ter esse cuidado, né? Em Mateus 6 tem uma referência aqui. Jesus vai falar, cuidado com o fermento, 16:6, Mateus 16:6. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Toda vez que fala em fermento na Bíblia, fala de corrupção, fala dessa situação de hipocrisia. Então, por isso, Jesus, ele era puro, ele era sem pecado, sem hipocrisia, sem falsidade. E é interessante que todas as atitudes de Jesus eram com o propósito do nome do Pai ser, glorificado. Ele fazia tudo que o Pai desejava que ele fizesse, ele era obediente. Você vê até nos momentos mais sérios, quando a gente vê que havia ali uma venda dentro do templo, Jesus foi firme. A firmeza faz parte da vida cristã. Eu vou repetir essa palavra que eu falei agora. A firmeza faz parte da vida cristã. Nós precisamos ser firmes nas nossas palavras. Nós precisamos aprender a fazer sim, sim, o sim ser sim e o não ser não. E não deixarmos que o sistema comece a mudar a gente. Claro que nós temos falhas, nossa alma tem falhas, mas o Senhor espera que a gente entenda isso.
E a palavra de Deus diz que Jesus é esse pão que desceu do céu. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não tem impureza. Por isso é bom a gente entender o Deus que nós temos. Ninguém pode tomar o lugar de Jesus. Não há pessoas, por melhores que elas tenham sido aqui na terra, os seus nomes tenham se colocado num pedestal em respeito, em consideração à sua obra social. Há pessoas assim, eu não vou ficar comentando os nomes, mas pessoas que foram mulheres, senhoras, homens, mas ninguém pode tomar o lugar do Cordeiro de Deus. A salvação que Deus te deu, que Ele concedeu à minha vida e a todo aquele que crê, só é através de Jesus Cristo. Porque nele não há pecado, não há falsidade, não há hipocrisia. Amém, igreja? Olha o termo que eu falei aqui, João 6,51. Ele mesmo disse que ele era o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Pela vida do mundo. Quer dizer, a palavra de Deus diz que ele é o pão da vida. Mas ele, por ter essa pureza, ele não ter pecado, ele foi tentado em tudo. Pense uma coisa, Jesus foi tentado em todas as áreas. Todas as áreas que você pensar, Jesus foi tentado. Mas ele não caiu em nenhuma. Ele não fraquejou em nenhuma. E aí ele disse, eu sou o pão da vida. E aquele que comer dessa carne terá vida. Terá vida. A vida que nós temos é por causa de Jesus. Não é o nosso mérito, não é a nossa religiosidade. É Jesus. Toda honra, toda glória seja dado a Ele. Amém? Aleluia. Olha que 1 Coríntios 5:7 vai nos falar. Livre-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Jesus é o Cordeiro Pascal. Entendo, e eu não estou aqui condenando ninguém que o fez. Nosso objetivo aqui não é esse agora. A questão comercial é uma, mas nós, como servos de Jesus, entendemos a importância do Senhor ter vindo e tomado o lugar do Cordeiro. Ele não é aquele animalzinho, mas ele agora é o homem que veio, Deus que se fez homem e que vai morrer por nossos pecados. E a palavra de Deus, Paulo fala, ele é o Cordeiro Pascal. É o Cordeiro que foi entregue, o sangue que foi derramado, o sangue que livra. Jesus, ele pode, porque ele tomou sobre si. Ele tomou cuidado, eu vejo assim um cuidado de Deus conosco. Deus sabe das nossas lutas, das nossas aflições, dos nossos problemas, da nossa incapacidade. E aí o Senhor se faz homem, Deus se faz homem para poder atender aos nossos cuidados. Irmãos, nessa semana quando eu estava orando, eu falei, Senhor, há pessoas, quando eu estava lendo o livro de Isaías, não agora daquele tempo, eu estava agora estudando, né? Eu estava lendo, porque tem aqui no texto, o livro de Isaías, e falando, o Senhor levou sobre si as nossas dores, sobre as suas pisaduras foram sarados. Eu falei, Senhor, que coisa incrível. Tu levaste na cruz as nossas enfermidades. E não importa o nome dessa enfermidade. E quando eu fiquei lembrando disso, eu lembrei de uma das nossas crianças, né? Não vou colocar nome aqui, mas os irmãos vão logo perceber. Eu lembrei dessa criança, eu falei, Senhor, os pais dela creem em Ti. Os pais dela, eu nunca vi, eles falam assim, não, vai ficar assim, eu nunca vi o pai dela falar isso. Ele disse assim, Deus vai fazer uma obra na minha filha, eu creio. E eu fiquei ali quebrantado, disse, Senhor, Tu levaste essa enfermidade, não importa, o médico diz isso, diz aquilo, é impossível, mas para Ti não é impossível. Tu levaste a enfermidade dessa criança na cruz e Tu venceste essa enfermidade, Senhor. Então Tu pode dar uma resposta a essa família. Não só ela, mas quantas crianças estão precisando desse milagre. Quantas crianças estão chegando aqui e eu não creio que Deus está trazendo essas crianças para a gente só fazer mais uma salinha adaptada. Eu creio que o poder de Deus virá sobre esse lugar.
E pessoas serão curadas, essas crianças serão curadas. Ah, Senhor. Isaías está aqui, ó, Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossa iniquidade. O castigo nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, eu creio que esse dia vai chegar. Senhor, eu falei com o Senhor, tu tem curado. Eu não vou falar que Jesus vai curar, tu tens curado na igreja. Nós temos vários exemplos, vários testemunhos de cura, de poder de Deus. Mas eu quero provocar a igreja nessa manhã. Eu quero provocar você. Seja um pouquinho mais ousado. Entre na presença de Deus com ousadia. Entra com a presença de Deus como filho, sim, mas vá com intrepidez, dizendo: Senhor, eu creio que o milagre vai acontecer. Nós precisamos levantar mais homens e mulheres de Deus nessa igreja, que sejam mais intrépidos, que apenas não creem que o Cordeiro, que Jesus tornou-se um Cordeiro, é o Cordeiro de Deus, tudo bateu, está batendo certinho, à toa. Não, ele levou, a palavra de Deus diz que ele levou as enfermidades, as dores, e não importa o nome. Quando duas pessoas, a palavra de Deus diz, duas pessoas, e é interessante que a Bíblia não obriga muita gente, não. A Bíblia fala assim: se tiverem duas pessoas em concordância, duas pessoas, Axalá maior, duas pessoas. Se houver duas pessoas em concordância e crer e determinar aqui na terra, em nome do Senhor, que Ele pode fazer, já está feito no céu e haverá resposta na terra. Haverá resposta. Haverá milagre. Ah, Jesus, eu creio. Isso me incomodou. O Senhor falou ao meu coração. Eu espero que esteja falando ao seu, para Deus levantar um exército de mulheres e homens e jovens e crianças que vão determinar uma mudança na história de pessoas, porque Jesus não veio para deixar as coisas iguais. Jesus veio para fazer mudança na história, e mudanças boas, porque Ele disse que Ele veio para dar vida e vida abundante. Glória a Deus. O cordeiro precisava ser assado no fogo, aponta para o juízo que Cristo suportou. Oh, Jesus. Jesus na cruz suportou sobre si o peso do juízo que era nosso. O castigo que nos traz a paz, está lá em Isaías, estava sobre ele. A palavra de Deus nos fala que Jesus, quando está no Getsemane, ele começa a sentir já as pressões da dor e do sofrimento. Tanto isso é tão real, é tão verdadeiro que a palavra de Deus fala, que a palavra de Deus é a verdade. É só para enfatizar. A palavra de Deus diz que Jesus chegou para os amigos e falou: fique aqui, meus amigos, vocês são mais próximos, vocês são aqueles que eu conto um pouquinho com mais qualidade. Eu sei que vocês estão aqui, olhem um pouco por mim, porque a minha alma está angustiada. E os três também estavam preocupados, porque havia tido tensões lá na ceia. Houve algumas tensões. Jesus declarou algumas coisas que os discípulos ficaram admirados, porque alguém iria traí-lo, e a pessoa fica: como assim? Alguém trair Jesus? E eu estava assim, um pouco desanimado, mas estava ali com Jesus. Jesus foi, e a palavra de Deus diz que por vezes ele voltava e disse: desceda. A angústia foi tão grande que a palavra de Deus diz que o suor de Jesus começou a gotejar sangue. Tal foi a pressão. Mas tudo por amor a nós. Por amor a nós. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele ia tomar o nosso lugar na cruz. O castigo que nos traz a paz. E aí ele sabe que a coisa é séria, porque se fala de ira. Se fala da ira de Deus. Às vezes nós temos muita preocupação
com Satanás. Muito medo de Satanás. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: Satanás, ele será castigado no inferno, ele não vai ser príncipe no inferno. Ele será alguém condenado no inferno. Mas há alguém, Apocalipse, que diz que tem olhos de fogo. Olhos de fogo. A palavra do Senhor diz que a ira do Senhor estava sobre essa questão desse pecado. E alguém tinha que pagar o preço. E Jesus, sabendo que viria sobre ele, todo o pecado, toda a maldição, toda a iniquidade, toda a transgressão, não bastasse que foi colocado sobre a sua cabeça aquela coroa de espinho, que ele foi esbofeteado, foi humilhado, mas viria algo muito pior. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, o cálice da ira, do fogo de Deus. Por isso, quando o Senhor traz lá em Êxodo, dizendo: não coloque ele para cozinhar, porque cozinhar não pega fogo. Não cozinhe. Coloca ele no fogo. Tudo. Porque era completo. Jesus tinha que assumir toda a culpa. Ele não tinha que sentir uma culpinha. Estou sentindo calorzinho aqui, o negócio é... Não, o fogo tem que ser no fogo. O cordeiro tem que passar no fogo. E se sobrar alguma coisa, queime tudo, porque a obra vai ser completa. A obra vai ser completa. Então o Senhor, por um momento, diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja, aqui está lindo, mas não seja conforme a minha vontade, mas a tua. E por terceira vez ele disse: já sabia, eu vou cumprir, eu vou obedecer. Não que o Senhor estava se acovardando, mas mostra que tudo que o Senhor Jesus fez, ele sempre pedia a direção de Deus. Cara, que aprendizado para mim, que aprendizado para nós. Tudo que a gente deve fazer, nós devemos pedir a direção de Deus. Tudo, seja nas coisas boas, seja nas coisas difíceis, para sabermos se é a vontade de Deus. E ele vai assumir essa responsabilidade. Então, Jesus, ele vai para a cruz. O texto de Mateus vai falar, os textos do Evangelho vão falar sobre a ceia, como nós comentamos. Ele vai falar do que aconteceu. O Senhor deixa alguns exemplos, alguns detalhes ali, cuidando dos discípulos. Vai para o Getsêmani, ali ele é pego. Aquele que disse que ia traí-lo, traiu. E Jesus é aprisionado. Ele apanha. Irmãos, apanhar não é bom. Ser machucado não é bom. Eu não preciso perguntar se os irmãos gostam de serem machucados. Uma topada na cama dói muito. Do dedão do pé. Coisas parecem do cotidiano. Ainda mais sendo apanhar, levando soco, murros no rosto. Chicoteado. Ele foi machucado, ferido. Mas isso não foi nada. Se isso para mim já foi muito. Mas para o que Deus queria não era nada ainda. Porque a coisa do pecado é tão séria. O pecado leva o homem à morte. O pecado, o salário do pecado é a morte. E a morte significa distanciamento da presença de Deus. E eu tenho falado para a igreja que Deus é maior do que o céu. Às vezes a gente pensa que nós vamos para o céu e aí Deus está lá sentado. Não, aquilo é a imagem de Cristo, porque nós vamos ver Deus através de Cristo. Deus é de eternidade a eternidade. Então, o inferno é algo sério, mas tem que pagar o preço. O homem não pôde pagar, Jesus estava pagando agora o preço. Mas até se isso tivesse feito isso por nós, por mim, eu dizia: Jesus, já está bom. Se eu estivesse olhando aquilo e Jesus estivesse falando: eu estou pagando o preço por você, eu falo: Jesus, está bom, chega, Jesus, chega. Eu não aguento nem ver, irmãos, eu pessoalmente não gosto de ver nem ferida. Eu quando vou ao hospital, eu não gosto de ver ferida. Eu não tenho esse dom que muitos enfermeiros, muitas pessoas de saúde têm. Parabéns para vocês, com toda a seriedade estou falando. Eu não tenho esse dom. Se eu visse Jesus machucado ali, eu falava: não aguento. A gente vê um filme sobre Jesus, e se você se envolver, não olhar o filme assim, mas se você se envolver no filme, pensando no que Jesus fez, você se quebranta.
Que amor é esse? E a palavra de Deus diz que ele foi calado. Cada surra que levou, eu creio que ele só assim. Ele fez assim, ai! Não, ele não gritou. Ele aguentou a dor calado. Cada soco, cada chicoteada, né? Cada pancada, agora é levado para a cruz. Na cruz do Calvário, a obra seria completa agora. Coloca os cravos nas suas mãos, nos seus pés, que também não deve ter sido nada brincadeira. Já todo machucado, agora aqueles cravos entram, e se a gente for ver os pregos, não é pequenininho assim não, irmão, são grandes. E aquilo entrou pelos seus pés, suas mãos, e Jesus ali sofrendo por amor a mim e a você, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, me estava recebendo o castigo que nos traz a paz. Era para nós. Ele te substituiu, ele me substituiu. Era para eu estar lá. Mas Deus falou que Deus amou o homem de tal. Isso é muito amor. Porque Deus amou o homem também. Não, o homem não vai coisa, ele não vai aguentar. Ele vai desistir, ele vai negar. Aí o filho disse, a palavra diz, eu vou, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou no lugar deles. Jesus lá na cruz do Calvário. Agora vai ter toda uma movimentação, mas chega um momento crucial. Ele vai dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Nessa hora, ele sente o vazio de Deus. É isso que eu quero que você pegue aqui. O grande amor. O vazio de Deus agora estava nele. Ele não tinha presença mais. Sabe o que isso se chama? Esse lugar onde não tem presença. Esse lugar espiritual onde não tem presença. Tem um nome. É um lugar de dor, de sofrimento. Onde o bicho, ele não morre. É o inferno. Jesus experimentou a morte no nosso lugar. É isso que eu quero que você entenda. Jesus vai experimentar a ira de Deus sobre ele, sobre o pecado. E ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Que sofrimento. Mas chegou o momento que ele pôde dizer: está feito. Esse momento deve ter sido lindo. Xalama. Eu acho que nesse momento a presença já voltou. Isso é o que eu estou falando. Não tenho base teológica, mas eu queria para ele falar assim: está consumado. Ele falou: foi aceito. Foi aceito. Foi aceito. Por tua presença. Foi aceito. Está consumado. Está feito. Deus aceitou o sacrifício. E disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Jesus morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Pegaram Jesus, dois homens importantes, José de Arimateia e Nicodemos, se uniram, pegaram Jesus, colocaram na cova, no lugar que José de Arimateia tinha, colocaram lá, colocaram uma pedra, não eles, mas eles colocaram uma pedra que era para o fechamento, mas havia uma notícia de que possivelmente poderiam roubar o corpo de Jesus. Então Pilatos, ele mandou colocar, prender ali, fechar aquela pedra, botar soldados, para não acontecer nada, porque disseram que no terceiro dia, ele estava falando aí, que no terceiro dia ele vai voltar. Então vamos impedir isso, vamos segurar esse corpo lá, porque os discípulos vão abrir, vão dizer que ele ressuscitou, e como fica a situação? E botaram soldado lá de guarda. Sexta-feira, passou-se,
Sábado passou. Está chegando o domingo. Está chegando o domingo. Está chegando o domingo. Agora começa um barulho. Eu creio que os guardas, a palavra de Deus diz que eles ficaram amedrontados. A Bíblia fala sobre isso. Então eles começaram a olhar para o outro e falaram: o que está acontecendo? Tem alguém aí vindo? Tem alguma tropa romana chegando? Que barulho é esse? E a pedra começou a se mover. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. A morte não pôde segurá-lo. O preço foi pago. Ele não tinha pecado. Ele se fez pecado. Por isso, onde está a morte, o teu aguilhão? A morte não pôde segurá-lo. As mulheres chegaram e disseram: cadê o corpo? Cadê o corpo? O corpo de Jesus, cadê o corpo de Jesus? E o anjo disse para ela: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Vai dizer aos discípulos que Jesus ressuscitou. Ele venceu por nossa causa. Mas ele deixou um marco para nós, para que a gente sempre lembre disso. Por isso que na ceia do Senhor, antes da sua morte, ele fez todo o rito judaico. Ele pegou as ervas, ele teve o cordeiro, ele teve o pão asmos. Ele comeu com os discípulos, mas chegou um momento que ele vai agora ressignificar essa Páscoa. Até então estão na Páscoa judaica. Agora ele pega o pão. Ele diz: esse pão representa o meu corpo, que é partido por vocês. Depois ele pega do vinho e diz: esse vinho representa o meu sangue, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E é nessa manhã, entendendo de forma bem sucinta a Páscoa do Senhor, o que era a antiga aliança, que se torna a nova aliança, que hoje a graça nos alcançou. Eu não vou para o céu pelos meus méritos. Nós não vamos para o céu de Deus por nossos méritos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Mas o nosso Deus não está morto. Ele está aqui. Ele está nessa manhã aqui. A sua presença é real. E nós vamos nos mover na obediência do Senhor e tomar da ceia do Senhor. Amém? Então que Deus te abençoe e que você sempre compreenda a importância da ceia. Tudo o que significa a graça, o amor, a libertação, o sangue que foi estabelecido pela fé. Nós somos justificados pela fé. O sangue me purificou pela fé. Por isso a morte eterna nós não vamos mais passar. Nós temos garantia de vida abundante com Deus e vida eterna com Deus. Você pode dar glória a Deus? Que Deus nos abençoe. Eu quero chamar os levitas.